tarde, boa noite, Cléber. Oi, querida Alice, boa noite, muita paz. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Lazarine, boa noite. Desculpa, boa noite, Lazarine. Garganta. Vamos funcionar a garganta. Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa reflexão juntos. André Luiz, Aulos. Oi, Débora. Grande abraço para você, minha irmã. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar um pouco, mais uma vez, sobre a questão daquele espelho fluídico colocado diante de uma médium com um mandato mediúnico, que na realidade é uma televisão. Que a linguagem utilizada por André Luiz nesse momento, ele utilizou como um espelho fluídico, né? Mas na realidade nós conhecemos como televisão. E a televisão, com esse potencial de transmissão com a velocidade do pensamento, como hoje nós fazemos com lives com o celular. Na época, em 1940, não se tinha essas informações como nós começamos a ter quando a ciência dominou o espectro eletromagnético e que nos trouxe nesse avanço, por exemplo, o celular. Você tem imagem do mundo inteiro, tem quase em tempo real. Então, o que está acontecendo é isso. Eles colocam um aparelho, que eles chamam de espelho fluídico, diante da médium. As tiras são lidas, as rogativas, as súplicas, as solicitações são lidas, os endereços, os nomes, as figuras nas imagens daqueles nomes ali colocados são imediatamente registrados e também exibidos. E existe uma equipe enorme trabalhando no campo das terapias, distribuídos pela Terra de uma forma geral. Quando digo pela Terra, sim, porque eles estão sempre dentro daqueles compromissados com essa área, e como é são várias informações, várias solicitações, um número muito grande de rogativas, não é um trabalho simples, não é um trabalho em que eles precisavam realmente de muita tecnologia de outras dimensões. E o Hilário, sempre o indagador, perguntou exatamente como é que os benfeitores recolhiam aquelas informações para as respostas àquelas consultas em relação àquele instrumento que apresentava exatamente aquelas pessoas interessadas, citadas em cada fita, né, em cada tira de papel. E o detalhe, na realidade, é que as informações que eram recolhidas, né, evidentemente, eram informações rápidas, eram informações muito rápidas, né? Enfim, que funcionava às mil maravilhas, aquele aparelho, estava vendo que estava funcionando extremamente bem, né? E mostrando o quadro de pessoas angustiadas, doentes, de momento a momento, sempre aparecendo nesse espelho fluídico, que na realidade é uma televisão. E ele explica, é um televisor manobrado com recurso da esfera espiritual. A face do espelho mostra o corpo de carne ou perispírito. Pergunta Hilário na dúvida se aquela imagem que está sendo apresentada dos nomes solicitados para o socorro, na realidade a imagem era do perispírito ou do corpo físico. A dúvida dele era essa ao fazer uma análise na sua observação em face da curiosidade na pergunta que ele fez, o Hilário. E o Aldous explicou que na realidade a imagem ali retratada é do perispírito. A imagem retratada no espelho fluídico, nessa televisão do além, na realidade é do perispírito da pessoa que realmente está sendo alvo desse tratamento especial, desse socorro, desse auxílio.
E pelo exame desse perispírito, alinham-se algumas conclusões em diagnósticos rápidos dos especialistas. Muitas vezes é imprescindível analisar certos casos em que nos são apresentados de modo mais detalhado. Todavia, recolhendo apelos em massa, nós mobilizamos meios de atender à distância. E para isso, vários especialistas, vários trabalhadores do mundo espiritual, na mesma linha de atividade de socorro aos necessitados, em trabalhos específicos, né, de terapia, no caso de cura, né, são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados. Então, ele vai falar de uma distribuição de trabalhadores em linhas idênticas de atividade, do qual são eles responsáveis de captar imagens de acordo com as solicitações contidas nessas famosíssimas tiras de papel, sintonizando as emissões com o aparelho receptor sob nossa vista. Então é como nós estamos aqui fazendo uma live na realidade, né? Eles estão fazendo uma live em outro nível, trabalhando com perispírito, trabalhando em outras dimensões, mas lembrando que é em outras dimensões vinculada às coisas da Terra, ok? E isso é importante. Nessa sintonia das emissões, o aparelho receptor e emissor, com essas funções, como nós estamos fazendo hoje, era impensável há uns 50 anos, né? Eu estou fazendo aqui uma apresentação de um livro de André Luiz, fazendo uma leitura, fazendo uma reflexão, e quase que na velocidade do pensamento da minha voz, luz e som, chego a cada um aqui presente, de acordo com o seu potencial também de captação e com a velocidade da internet, mas de qualquer maneira, era uma coisa impensável há 50 anos. Em termos de eu na minha casa, e às vezes alguém na sua própria casa, em qualquer lugar do mundo, né, como nossa irmã Kátia, que sempre ela está presente, hoje ainda não chegou, ela está na Argentina, e de repente nós estamos fazendo um trabalho tecnológico, o homem já está dominando essa, imagina isso daqui a 100 anos, aonde nós vamos chegar? Então, dentro dessa realidade, a televisão, no caso, pode oferecer, segundo, diante desse espelho fluídico, uma ideia imediata de semelhante serviço. Aliás, eu falei da Kátia agora, Kátia, na nossa irmã na Argentina, né, Kátia? Eu falei de você tem menos de um minuto. Mas a televisão pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que entre nós essas transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas. Hoje também já está essas transmissões muito simples também, imediatas e instantâneas. Na época do livro, não. Na época do livro, nem televisão. A televisão chegou no início da década de 30 no Brasil. Então imagine, né, que tecnologia extraordinária, fantástica, narrada por André Luiz, bem antes do que nós conhecemos hoje. Isso é fantástico. André Luiz, ele é fenomenal. E Lyron ainda fez algumas reflexões, alguns momentos, como se algum problema mais grave aflorasse na cabeça dele, e ele diz assim, mas o que nós vemos sugere algumas ponderações. Sempre lembrando vocês que o Lyron também é colega de André Luiz, é médico também, é um cientista também. Então Hilário perguntou exatamente o seguinte, vamos imaginar que alguém faça uma solicitação, né? Impossível pensar... Ave Maria, quando começou exatamente o negócio do próprio Google, o famoso Google, mas é coisa assim, é final dos tempos, que minha avó dizia assim, nós estamos no final dos tempos, quando eu vi no tal de Google, né, que é um dicionário rápido. Olha, de 50 anos para cá a vida mudou demais na sociedade. Mas tudo que o André Luiz está falando há muitos anos, né? Nós estamos praticamente vivendo no mundo físico isso, né? Mas olha só, a dúvida do Dr. Hilário é, você faz uma solicitação para algum enfermo, para algum doente em algum lugar, né? E nessa solicitação, diante desse mandato mediúnico, evidentemente há uma relativa demora entre a solicitação e a resposta. É muito natural. Aí o Hilário, assim, vamos imaginar o seguinte, que o interessado, quem está recebendo realmente o auxílio, situado longe, desencarne e permaneça em espírito, como acontece em muitas ocasiões, nos aposentos domésticos. A pessoa desencarna, mas continua dentro de casa ali, já que é o perispírito que vai ser retratado, né?
Então, ele está ali, ele está desencarnado, mas está ali, né? E foi solicitado alguma coisa para essa pessoa, mas ela já está desencarnada, mas continua naquele ambiente, ou em algum leito de hospital, digamos assim, embora já fora do corpo físico. E num caso desse, pergunta o Hilário, a resposta dos benfeitores espirituais será fornecida como se fosse dedicada a um encarnado autêntico? Essa pergunta é um pega, né? Por quê? Deixa eu explicar o seguinte, que se você faz um pedido para um suposto encarnado, então você bota o nome lá de José da Silva, está reencarnado, mora lá em Londres, em Lisboa, em Berlim, em qualquer lugar, em algum lugar do Brasil, não importa, e você está fazendo uma solicitação para ele, que ele está doente, vamos dizer assim, porque só pede solicitação para quem está doente, ou física, ou emocionalmente, ou mentalmente. Mas vai que esse José Silva está desencarnado, e os registros desse aparelho, desse espelho, que ele chama de espelho fluídico, que na realidade é uma televisão, na realidade vai apresentar o perispírito da pessoa que está recebendo o benefício. E o Hilário perguntou, se ele já estiver desencarnado, vai aparecer o perispírito, como é que vai saber se está ou não está desencarnado em face de uma solicitação para alguém que poderia estar doente, mas já desencarnou, mas continua frequentando aquele ambiente? E aí? Diante dessa resposta, né, dos benfeitores espirituais, será que ela será fornecida como se a pessoa estivesse ainda encarnada? O Wallace explica o seguinte, é uma explicação muito interessante, para poder relativizar os processos de, às vezes, exigências de comprovação de imortalidade. Olha só, isso pode ocorrer em várias circunstâncias, acrescentou o Wallace, de vez que não nos achamos num serviço automático ou milagroso. Nós agimos como espírito de cooperação, boa vontade, dependendo do êxito do auxílio mútuo, porque uma só peça não solucionará os problemas de uma máquina inteira. Funcionários que recolhem, esses que estão distribuídos em sintonia, fazendo o trabalho de captação e mandando mensagem para que seja diagnosticado o perispírito de quem está doente e fornecido o auxílio, o socorro, funcionários que recolhem as anotações reclamam o concurso eficiente daqueles que as transmitem. Muitas vezes, a longa distância, a criatura em sofrimento é mostrada aos que se propõem socorrê-la. Então, está mostrando o perispírito de alguém que está doente e eles anotam e mandam lá para o mandato mediúnico. E eles são chamados de os samaritanos da fraternidade, em virtude do número habitualmente enorme dos aflitos, com a obrigação de ajudar de improviso, não podem, de momento, ter um juízo perfeito se eles estão recebendo informações acerca de um encarnado ou de um desencarnado, na hora que está lá naquele espelho fluídico. Eles não têm uma certeza absoluta, né? Normalmente, quando não se acham, sobretudo, com maior experiência, eles vão ter mais dificuldade de saber se naquele perispírito, daquele nome de José Silva, realmente você está encarnado ou desencarnado, principalmente se não tiver muita experiência nesse serviço aí. Em certas situações, os necessitados exigem auxílio intensivo e em pequena fração de minuto. Assim sendo, qualquer equívoco desse jaez ou desse jaez é perfeitamente admissível. Então, assim, se houver equívoco, está pensando que está falando com o encarnado e a pessoa está desencarnada, isso não vai ferir o próprio fenômeno em si, não vai ferir e colocar em xeque a mediunidade, não vai colocar em xeque a própria mediunidade de alguém que está com mandato mediúnico, não vai colocar em xeque os princípios espíritas, não vai deixar muita dúvida, porque se não tem exatamente, pode haver equívoco, se está encarnado ou não encarnado, diante desses registros nessa televisão espiritual. E o Hilário que ficou nessa dúvida, não seria perturbar o serviço da fé espírita? Se fôssemos nós, os encarnados, não julgaríamos tal acontecimento como sendo inútil resposta enviada a um morto? Não, Hilário, não podemos situar a questão nesses termos, diz o Aula. Vamos devagar, vamos devagar. Quem busca sinceramente a fé encontra o prêmio da compreensão clara, pacífica das coisas, sem prejudicar-se diante das contradições superficiais e aparentes. Nesse ponto do diálogo, o Aulus meditou um instante e observou o seguinte: mas,
Se os consulentes são exemplares de leviandade e má fé, abeirando-se do trabalho mediúnico no propósito deliberado de estabelecer a descrença e a secura espiritual, são aquelas pessoas de má fé, e tem muitas de má fé mesmo, semelhantes resultados, quando se verificam, servem para eles como justa colheita dos espinhos que plantam. Eu me lembro de um caso de uma jornalista que estava querendo pegar exatamente as falcatruas de um médium, um psicógrafo em algum momento, e como consulente ele supostamente recebendo, supostamente não, ele era um médium autêntico, recebia as cartas consoladoras de parentes desencarnados de muitos que estavam ali presentes. E ela fingiu, deu um nome fictício de um avô que nunca existiu e que teria desencarnado. O avô dela era vivo, mas ela botou o nome de um avô desencarnado. E veio uma resposta desse avô com o nome que ela deu, desencarnado, consolando ela. Aí ela realmente botou a boca no mundo dizendo que era realmente um charlatanismo aquilo dali, porque na realidade, depois ela botou isso na imprensa, foi um fato real. E no fundo ela foi embora realmente como jornalista, mas ela foi exatamente com uma fé. Ela foi exatamente para tentar provocar mostrar que aquele médium sincero, não ganhava dinheiro, não cobrava nada de ninguém, fazia um trabalho espontâneo, era um charlatão. O charlatão só pode haver charlatanismo onde há interesse financeiro, né? Ele não poderia ser nem chamado de charlatão. Mas que pode acontecer equívoco? Pode acontecer equívoco, é o que está dizendo, e cada um recebe de acordo com o que está procurando. Ela queria botar realmente a boca no trombone contra aquele médium que não vivia de doutrina espírita. Ela fez isso, recebeu as mentiras até para ficar consolidada nelas as incertezas da imortalidade, problema dela, né? Mas não foi o ofício dela, jornalista. Bom, se ela fosse mais sincera, poderia ter mais cautela, e antes de qualquer tipo de julgamento, ou até chamar o médium de charlatão, ela poderia adentrar um pouquinho mais e, quem sabe, pudesse realmente ter as informações de que isso pode ocorrer tranquilamente, sem ser uma fraude, né? Bom, de vez que abusam da generosidade, da paciência dos espíritos amigos e recolhem para si mesmo a negação e a tortura mental, foi o caso dessa jornalista. Quem procura a fonte límpida, arremessando-lhe lodo à face, não pode em seguida obter água pura, cada um segundo os seus méritos, né? Hilário, satisfeito, ficou satisfeito com a resposta, ficou calado. E porque 2 médios de cura passassem a socorrer doentes em salas mais próximas, enquanto Dona Ambrosina e os oradores cumpriam os seus edificantes deveres, nós procuramos um serviço de passe magnético à carta de novos conhecimentos. Agora nós vamos analisar com vocês a questão do passe. Nós vimos aqui a questão dos chamados tratamentos terapêuticos de cura, em alguns casos espíritas, de médios especiais que trabalham exatamente com energias eletromagnéticas que, através do passe e através de outros recursos, conseguem, e Kardec estuda muito bem no livro dos médios os chamados médios com potencial curativo. Ele analisa isso no livro dos médios. Mas, embora ele não tenha dado muito ênfase a isso, né? Mas, de qualquer maneira, vamos ao serviço de passe, é um outro tema. Atravessamos a porta, fomos defrontados por um ambiente balsâmico, luminoso, um cavalheiro maduro, uma senhora respeitável, recolhiam apontamentos em pequeno livro de notas ladeados por entidades evidentemente vinculadas ao serviço de cura. Então está falando daqueles pequenos livros que nós colocamos também em nome de pessoas, né? Ou solicitação de socorro, já não são as tiras, são livros, né? Indicando os 2 médiuns, e o Aulos informou o seguinte: esses irmãos, Clara e Henrique é o nome desses 2 médiuns, em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que o dirigem, como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos, aventurou Hilário. Na realidade, ele faz uma pergunta em função desses 2 médiuns, agora são médiuns passistas, né? Como é que poderiam compreender toda aquela luminosidade daquele ambiente? O Hilário, na sua permanente espírito de indagador, o Aulos explicou o seguinte: olha, se reúnem aqui sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior formado pelos pensamentos, pelas preces, pelas aspirações de quanto nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos.
Não dispunham, todavia, de muito tempo para uma conversação isolada. Clara, o médium, a médium, né, e Henrique, agora em prece, mais nimbados de luz, através da oração, dir-se-ia estavam quase desligados do corpo denso, já quase semi-libertos do corpo, porque se mostravam espiritualmente mais livres em pleno contato com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não nos pudesse avaliar. Calmos, seguros, pareciam aurir forças revigorantes de intimidade de suas almas, guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível e um profundo manancial de energia silenciosa. Ante a porta ainda cerrada, acotovelavam-se pessoas aflitas, bulhentas, esperando o término da preparação a que se confiavam. Os dois médiuns, porém, afiguravam-se-nos espiritualmente distantes. Absortos em companhia das entidades irmãs, registravam-lhes as instruções através dos recursos intuitivos. Pelas irradiações da personalidade magnética de Henrique, reconhecia-lhe imediatamente a superioridade sobre a sua companheira. Era ele, dentre os dois, o ponto dominante. Por isso, de certo, ao seu lado se achava o mentor espiritual mais categorizado para a tarefa. O Aulus abraçou, apresentou gentilmente esse irmão. O mentor é o irmão Conrado, nosso novo amigo, enlaçou-nos acolhedor, dá essa explicação aqui. Anunciou que o serviço estaria à nossa disposição para os apontamentos que desejados. Eu disse, olha, você pode ficar aqui, anotarem todos os detalhes que vão ocorrer no trabalho de passe. Nós vamos trabalhar agora a questão do passe magnético, muito conhecido nas casas espíritas. Nós temos dois médiuns aqui com um potencial muito grande, sobretudo o médium, né? O nosso mentor, colocando-nos à vontade, autorizou-nos a dirigir a Conrado algumas indagações, a qualquer pergunta que ocorresse nele. Hilário, que nunca segurava na sua espontaneidade de pergunta, começou, como de hábito, a perguntar exatamente o seguinte: o amigo permanece frequentemente aqui, ou seja, o mentor, se ele estava ali sempre? Sim, tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais dessa instituição em favor dos doentes 2 noites por semana. Dos enfermos tão somente encarnados, diz o Hilário para o mentor. Não, não é bem assim não. Nós atendemos aos necessitados de qualquer procedência, encarnado ou desencarnado. E o Hilário continua perguntando, e vocês contam com muitos cooperadores nesse trabalho do passe? Olha, nós integramos um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Quer dizer, pergunta ainda o Hilário, que numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fixados, ou seja, registrados, assim como ocorre, por exemplo, com médicos e enfermeiros no hospital terrestre também registrados, controlados, administrados? Claro, é um contrato, nós estamos aqui, nós somos realmente registrados para trabalhar nesta casa, orientado pelos mentores superiores, mas aqui existe uma organização, não é qualquer um que vem aqui, nós temos o nosso compromisso 2 vezes por semana aqui, como mentores, eles são os mentores dos médios. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança, responsabilidade, disciplina do servidor fiel aos compromissos assumidos. Não é assim, né? Qualquer um que vem aqui em trabalho de paz. Existem os espíritos realmente comprometidos, como disse, fichados, como médicos são fichados nos hospitais, enfermeiros da mesma forma. Aqui nós temos um compromisso. É um compromisso de trabalho, um compromisso moral de trabalho. Então, é preciso realmente que nós possamos manter em nossa experiência a obediência ao horário, segurança, responsabilidade, a disciplina, pela fidelidade ao trabalho que nós abraçamos para ajudar os necessitados. A lei não pode menosprezar as linhas lógicas. E o Hilário perguntou na sua, digamos assim, na sua curiosidade, e os médiuns? Será que os médiuns são tão disciplinados, tão organizados como a espiritualidade? Será que eles são invariavelmente da mesma forma? O Espírito diz o seguinte: sim, contudo, em casos de impedimento, se um médium não puder estar num determinado dia de trabalho, podem ser substituídos, embora
nessas circunstâncias se verifiquem inevitavelmente pequenos prejuízos resultantes do natural desajuste, pela falta de afinidade. Então, um médico que assume o compromisso, no caso do passe, ele tem que ter realmente muita responsabilidade de assiduidade em face de uma fidelidade a um compromisso assumido sem faltar. Porque se ele falta, não é que o trabalho não vai existir, mas como ele diz aqui, pode resultar pequenos prejuízos resultantes do desajuste por desafinidade por falta desse médium. Então, antes de assumir qualquer compromisso numa casa espírita, qualquer um de nós temos que pensar da possibilidade ou não de manter a disciplina, em termos de pontualidade, em termos de assiduidade, em termos de frequência, de organização, enfim, de todo fazer um trabalho, de um comprometimento consciencial com você mesmo, um compromisso de ser verdadeiro com você, porque às vezes a gente joga para a plateia, né? Não, eu quero ir para o centro espírita para aparentar que eu estou me esforçando para ser bonzinho. Não, tu tem que ser honesto com você, o que você está fazendo e outra coisa, não se faz um trabalho desse por obrigação. Qualquer um médium que esteja num grupo mediúnico porque está obrigado, porque ele se sente obrigado a estar lá, ele está fazendo coisa errada, não vai trazer resultado bom para ele. Ele precisa se disciplinar e não se obrigar. A disciplina está dentro do esforço de cada um. Quando a pessoa está fazendo qualquer coisa por obrigação, essa coisa não vai trazer resultado positivo para essa pessoa. Então o convite da vida, o convite das leis divinas, o convite para nós podermos ser honestos conosco, é fazer as coisas por disciplina sim, pelo esforço, mas não por obrigação. Repito, tudo que você faça por obrigação, por má vontade, não trará resultado positivo para você. Mas pode trazer para os outros, mas não traz para você. Né? O importante é você estar bem para você trazer o bem para os outros. Como é que você vai dar aquilo que você não tem? Ninguém dá o que não tem. Então é importante nós anotarmos isso, é trazer para nós a responsabilidade de sinceramente fazermos a coisa espontaneamente, sem a obrigatoriedade. Às vezes subconscientemente, não, eu vou porque senão eu vou para o umbral, porque se eu não for eu vou para o umbral. Não, eu vou lá dar o passo, senão os obsessores vão me pegar, e eu estou indo por obrigação. Não é assim, o obsessor não vai pegar coisa nenhuma, nem umbral, coisa nenhuma. O negócio é fazer o trabalho com consciência, saber que isso é importante para a sua jornada evolutiva. Não é que você está ajudando ninguém, você está se ajudando, você está se aprimorando, você está se disciplinando, como esses médicos, como esses espíritos superiores que obedecem. Até Jesus foi compelido a obedecer. Então, obediência e resignação está lá no Evangelho, vamos estudar isso daí. Então, fazer por espontaneidade, por disciplina sim, por muito esforço, mas nunca por obrigação. Repito, qualquer coisa que você faça de má vontade, por obrigação, não trará nenhum resultado positivo para você, nunca, em nenhum lugar, em qualquer esfera do universo. Mas voltando aqui, preparam-se os nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece, eles estão realmente se preparando para isso, sem dúvida. A oração, ele é um prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Uma outra coisa importante é a força da oração, como um prodigioso forças de energias eletromagnéticas, criando uma corrente magnética, que é a emissão de energias eletromagnéticas, que pode atrair as boas energias, os bons espíritos. Mas a oração egóica, o que é a oração egóica? É você se concentrar e começar a fazer uma oração com um processo de uma introspecção, na realidade, uma introjeção de uma prece egóica do qual está preocupado só com você. Me ajude, por favor, não me deixe passar por dor, não me deixe passar por aquele problema, não me deixe sofrer. Quer dizer, é uma prece absurda, isso não é prece, isso é uma tentativa de prece. A prece verdadeira é todo um esforço de conexão com as forças superiores, do qual você será, evidentemente, utilizado como instrumento das forças maiores para o trabalho no bem. Isso é verdadeiramente uma prece, sobretudo em preparação para um trabalho de passe. Então, você chegar a fazer um trabalho de preparação para aplicar o passe, energias eletromagnéticas, boa noite, Erlen, é preciso realmente termos essa disciplina. Essa disciplina é extremamente importante para nós. Fazemos a coisa espontaneamente, por esforço próprio, um esforço que seja um esforço paciente, um esforço que seja perseverante, um esforço que precisa ser continuado, um esforço que precisa ser disciplinado, mas nunca por obrigação. Trabalho espírita é preciso ser feito por amor, por consciência, espontaneamente, sem negociata. Não, se eu não for para o centro espírita, o obsessor vai me pegar, é conversa para boi dormir. Se eu não for dar um passe hoje, realmente eu vou para o umbral. Embora racionalmente a gente não pense assim, mas subconscientemente nós agimos assim.
Então é preciso sair desse mundo subconsciencial e começar a agir com mais consciência da realidade, porque esse trabalho é bom para nós. A disciplina é muito boa para nós. Por ela, pela prece, né, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes das atividades comuns que trazem do círculo diário de luta. O que ele está dizendo? Nós temos tantas coisas no dia a dia, tantas preocupações, a ver com raiva de alguém, alguém com raiva de mim, falando mal disso, falando mal dos outros. Quer dizer, aquela lixarada no mundo mental. E, de repente eu vou fazer um trabalho de passe, eu vou favorecer para realmente, digamos assim, oferecer um pouco realmente do meu tempo, da minha energia, junto com a espiritualidade, para ajudar uma pessoa em necessidade. Pois bem, esse tumulto de 1000 pensamentos na hora da oração, se a pessoa não tiver a disciplina para orar, ela não vai ter esse potencial de Clara, do Henrique, que conseguem deteriorar e expulsar desse próprio mundo íntimo, né, esse sombrio remanescente dessa atividade do dia a dia, das atividades comuns que trazem do círculo diário de luta. É preciso você se preparar para o trabalho. Imagine, você tem pessoas que estão cheias de briga, mas daqui a pouco vai dar um papo. Isso é robótico, isso não faz sentido. Absolutamente. Isso é mecânico, não traz resultado para ninguém. É uma coisa mecânica. Isso ali é um cenário de atores. Eu estou falando que isso pode, não estou dizendo que acontece em todos os casos, mas acontece em alguns casos. A pessoa está lá com 1000 preocupações, não neutraliza suas preocupações através de uma prece verdadeira de sintonia com o seu próprio mentor espiritual para aplicar o passe. Então ele se coloca ali passivamente no sentido de estar como instrumentalizado para poder colaborar, ajudar as pessoas também a sair das suas dificuldades. Agora, se está ali dando passo, pensando em 1000 coisas, pensando em besteira e tal, ou reprimindo essas coisas o tempo todo, ela não está conseguindo realmente veicular, inclusive, as energias da espiritualidade. Ela simplesmente vai ser neutralizada, vai ser isolada e vai estar ali, no fundo, não está servindo para muita coisa, ou para quase nada. Então, pela prece, elas sorvem do plano espiritual as substâncias renovadoras que se repletam, né? Elas ficam encharcadas para poder exatamente operar com eficiência a favor do próximo. Então você sente-se bem, você sente uma coisa muito grande, você sente-se doador. Você sente, porque quando você se sente doador, você é o primeiro a receber. Quando você sente realmente a eficiência da oração em contato com os amigos espirituais, você sente uma certa leveza, você sente um contentamento, uma certa alegria, e você consegue realmente saber que está emitindo energias eletromagnéticas restauradoras para aqueles que estão ali buscando um socorro. Desse modo, ajudam, acabam por se firmemente ajudados também. Isso significa que não precisam recear a exaustão. Uma coisa importante, a pessoa pensa que se der passe em 1000 pessoas, ela vai ficar exausta, vai gastar energia. Não é assim. É claro que tem o bom senso, você tem o tempo em que o corpo físico pode realmente se estruturar, em que você equilibradamente pode se manter em pé, com as mãos estendidas. Isso leva energia, leva todo um processo de energias do sistema nervoso central também, porque você tem que manter o controle chamado psicomotor, de você manter as mãos estendidas para polarizar o magnetismo, ou através de você a polarização de energias eletromagnéticas, etc. Claro que tem um limite em relação ao potencial de força do corpo físico, mas nunca haverá exaustão das nossas energias. Quanto mais passe você der, verdadeiramente passe, você está doando-se, mais energia você tem, mais compensado, não existe a exaustão, não vai acabar a energia, você vai ficar com pouca energia, não existe isso, você vai ficar compensado, muito mais compensado, porque você, pela própria espiritualidade, vai fazer com que haja você como um condensador de energias eletromagnéticas, mantenha como um condensador, um verdadeiro dínamo, né? Metaforicamente falando, de energias eletromagnéticas. Isso é extremamente importante para quem trabalha no passe. E a aula que nós estamos tendo aqui. Tanto quanto nós não comparece aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. Isso é lógico, quem dá o passe com amor, na realidade está mais recebendo que dando. Isso é lógico, é lei da misericórdia divina, né? A oração, com o reconhecimento de nossa desvalia,
coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro cuja orientação reside no alto. Quando ele fala reconhecer a nossa desvalia, não quer dizer que nós somos um lixo, um zero à esquerda, não é isso não. Mas é mostrar que ali nós somos apenas instrumentos. Eu não sou o tal grande médium de cura, sou um médium tal, não é nada disso. Todos nós, é um trabalho coletivo. E quando se fala na oração, no reconhecimento da nossa pequenez, da própria nossa vulnerabilidade, isso nos coloca numa posição de elo de uma cadeia de auxílio, de socorro, que evidentemente provém das esferas superiores. Nós somos apenas instrumentos ali. Claro, trabalhamos em nome de Jesus, mas apenas um instrumento. Então, a oração reconhecendo a nossa pequenez é importante, sem falsa humildade. É saber que nós somos simples instrumentos ali, não somos os milagreiros ali, não. Nós estamos ali para trabalhar em nome de Jesus com simplicidade. É esse exatamente o objetivo. E nós estamos fazendo uma análise de um cenário nos domínios da mediunidade com André Luiz e com Aulus, que é um cientista, né? Somos nós aqui neste recinto consagrado à missão evangélica sob a inspiração de Jesus. Algo semelhante a uma singela tomada elétrica dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Extraordinária metáfora aqui, considerando essa tomada elétrica que na realidade serve apenas, né, para ser um intermediário para produzir energia e luz. Ou seja, nós somos apenas essa tomada do qual a energia e luz da espiritualidade passa a benefício dos que estão sendo auxiliados. Isso é muito, essa explicação muito clara de Aulus. E enquanto Hilário, o grande indagador, sorria satisfeito, Conrado afagou os ombros de Henrique, esse médium mais destacado, né, como a recordar-lhe estabelecido, e o médium, apesar de não lhe assinalar o gesto no campo das sensações físicas, obedeceu de pronto, encaminhando-se para a porta e descerrando ao sofredor, abrindo a porta para entrar todo aquele sofredor para começar a tomar o passe. Uma pequena multidão de encarnados e desencarnados aglomerou-se à entrada, todavia, companheiros da casa controlavam-lhe os movimentos. Conrado entregou-se ao trabalho que lhe competia e, em razão disso, tornamos a intimidade do mentor. Ambos os médios atacaram a tarefa, começaram a trabalhar. Enfermos de variadas expressões entravam esperançosos e retiravam-se depois de atendidos com evidentes sinais de reconforto. Das mãos de Clara e de Henrique, os dois médios passistas, irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhes o vigor e o refazimento. Na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto, que na realidade é inadequado em qualquer trabalho de passe, qualquer tipo de toque direto, por várias razões até razoáveis, né? Não podemos dizer, sobretudo se for um médium masculino com uma paciente feminina, quer dizer, isso deve ser absolutamente evitado, qualquer toque direto. Mas não quer dizer que não existam alguns casos específicos, é o que ele está dizendo. Na maioria dos casos não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Não quer dizer que em todos os casos. Há casos e casos, usar o bom senso. Os recursos magnéticos aplicados a uma reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital, ou a aura, né, que nós podemos chamar de aura dos doentes, provocando modificações rápidas. A aura, na realidade, já é o reflexo energético da irradiação das funções também energéticas do corpo sutil, que é o perispírito. E o perispírito está profundamente vinculado ao corpo físico através do duplo etéreo e profundamente enraizado através das chamadas moléculas sanguíneas. Todo o perispírito está ligado ao corpo físico através das bases moleculares do sangue. Então, quando a pessoa está tomando um passe, considerando essas rápidas modificações, né, nesse halo vital ou na aura, é porque essa projeção eletromagnética provinda do mundo espiritual, com uma conjugação de energias eletromagnéticas provinda não somente dessas energias de espíritos superiores, né, pelo pensamento, que é a emissão de eletromagnetismo projetado para o bem, harmonicamente falando, mas são energias provindas dos vegetais, energias provindas dos minerais debaixo do solo, como já estudamos aqui, né, dos minerais de uma forma geral,
energias provindas de seres também encarnados, energias provindas, como eu disse, de seres desencarnados, energias provindas de várias frequências, de várias ondas ainda nem conhecidas pelo ser humano, de vários sistemas do cosmos, do universo. Então é uma conjugação enorme de energias ainda não conhecida pela medicina, pela ciência humana, mas que nesse conjunto, na síntese dessas energias, é que faz com que possa acontecer essas rápidas modificações na aura de quem está recebendo o passe. É claro que isso vai depender de quem está recebendo o passe, se ela está ou não receptiva a essa projeção, a essa polarização eletromagnética pelo passe. Os passistas afiguram-se ou afiguravam-se como duas pilhas humanas. Lembra que eu falei que nós somos verdadeiras bobinas, né? Condensadores de energia. Ele está falando de pilhas humanas, deitando raios de espécie múltiplas, eu falo provindo de várias fontes, a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. O quadro era efetivamente fascinador pelo jogo de luzes que apresentava. Hilário, sempre indagando, perguntou por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médios para depois ser projetado no paciente. O Aulos explicou o seguinte: nós não podemos subestimar a importância da mente humana. O pensamento influi de maneira decisiva na doação dos princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então o que ele está dizendo? Que o Hilário achou interessante exatamente a transmissão passar primeiramente pela mente do médium passista, que depois da prece sintonizou e, portanto, ele mentalmente capta e projeta ou polariza através do seu corpo, através dos polos, né, através das mãos, sobretudo das mãos, mas há um processo de irradiação em todo o corpo dele, projetado mais localmente com as pontas dos dedos, mas a irradiação ela é completa, né? É perispírito com perispírito, é aura com aura, a aura do médium passista com a aura do médium recebendo o passe. Então, nesse momento, as energias eletromagnéticas emitidas pelo controlador espiritual, o espírito superior, fazendo exatamente a consubstanciação de várias energias, de várias fontes, mas centralizando na mente do passista. Porque a mente dele é decisiva nesse processo de doação desses processos curativos, ou de restauração energética do perispírito ou da aura de quem está tomando passe. Então, é importante o médium estar ali passivo sim, mas ele é um instrumento importantíssimo considerando seu mundo mental sintonizado com os mentores espirituais. Sem uma ideia elevada, um médium sem uma ideia iluminada pela fé, pela boa vontade, evidentemente ele não consegue uma ligação com os espíritos amigos que atuam exatamente sobre as bases da mente dele. Não há trabalho. O trabalho de passe é uma coisa mecânica, uma coisa não é uma coisa realmente que pessoas muito simplórias, que não estudam a parte técnica, não entendem. Usam boa vontade, né? Usam exatamente o comportamento bom, sadio, mas não tem o conhecimento técnico real do processo dessas projeções a partir da captação pelo mundo mental do médium, das forças espirituais e de outras fontes, para poder, num trabalho complexo do passe, realmente trazer resultado àqueles que vão buscar uma casa espírita e tomar um passe. E a ponderação foi o seguinte: o André Luiz é que pondera agora. Mas há pessoas bem dotadas de forças magnéticas perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Isso é verdade. Porque existem pessoas que têm um poder... o Allan Kardec estuda essas pessoas que têm esse poder realmente de radiação magnética. Tem pessoas que têm um poder magnético muito grande. Não quer dizer que a pessoa que tem esse poder magnético seja pessoa moralizada. E o André Luiz, mas tem pessoas que têm esse poder magnético, poderia ser um bom passista, né? Mas eu não estou nem aí preocupado em fazer o bem, né? E o áudio é o seguinte: olha, você está se referindo a pessoas que sabem hipnotizar, por exemplo, hipnotizadores comuns, muitas vezes portadores de energias eletromagnéticas excepcionais, isso é verdade. Eles fazem belas demonstrações, impressionam, convencem, contudo, eles, embora dotados de muito magnetismo, movimentam-se na esfera de puro fenômeno sem aplicação edificante no campo da própria espiritualização e da espiritualidade. Então é importante não esquecer, André,
que o potencial magnético ele é peculiar a todos os que têm a expressão que se gradua ao infinito. Ou seja, é muito importante nós lembrarmos que o magnetismo, esse potencial do magnetismo, ele é peculiar a todos nós, com a expressão que se gradua ao infinito. Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar? Pergunta André Luiz. Eles são hipnotizadores, têm muito magnetismo, eles podem curar com seu potencial magnético? O Hilário, inclusive, realmente nessa observação, o Aulo explicou o seguinte: olha, podem curar sim, mas acidentalmente. Quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem, ele pode. Mas desde que a pessoa que esteja recebendo, ou seja, o enfermo, o paciente, tenha os seus méritos. Só nesse caso. Porque eles não têm compromisso moral. Tem muito magnetismo, mas, por exemplo, Rasputin, Barba Vermelha, leiam a vida dele, esse russo, né, que era ligado ao czar lá da Rússia há muito tempo. Ele tinha muito famoso, ele tinha uma capacidade de dominar pessoas. Onde ele chegava, ele hipnotizava as pessoas, né? Mas era uma pessoa voltada ao mal. Ele não era uma pessoa voltada com compromisso moral com Jesus de forma nenhuma. E muitas outras pessoas com esse poder realmente. O Hitler era um deles. O Hitler tinha um poder de arrebatamento de processo de emissão eletromagnética, do seu ponto de vista de presença pessoal, do que Max Weber chama de carisma, né? E alguns têm esse carisma, que é esse magnetismo que não se tem explicação, em que você realmente hipnotiza multidões. Pessoas que têm um halo magnético que consegue hipnotizar multidões. As pessoas ficam hipnotizadas por ela. Não quer dizer que sejam pessoas boas. É claro que tem pessoas boas também que conseguem ter essa irradiação. Bom, fora disso, os que abusam dessa fonte de energia explorando-a ao seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmo. Porque interferindo num campo de força que lhe é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinizam, precipitando-se em difíceis situações que, de alguma forma, não cabe aqui comentar, que nós estamos falando de outras coisas. Vamos comentar outro assunto. Bom, se não possuem um caráter elevado suscetível de opor um dique à influência viciosa, eles acabam vampirizados por energias mais acentuadas que as deles. Porquanto, se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, nós somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais. Então existe também um espírito com poder magnético muito grande, espírito que tem o poder de hipnotizar, nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. Então, se existem seres humanos encarnados com o poder magnético de fazer exatamente hipnose, existem espíritos da mesma forma com o poder magnético de hipnotizar. Imagina nós estarmos sob o jugo de espíritos que são especialistas em magnetismo. Nós vamos conhecer o caso, libertação. Vejam lá o especialista Saldanha e mais os seus ascetas ligados exatamente a Gregório, fazendo por hipnotismo praticamente a desencarnação, dando exatamente como definitivo aquela sentença da morte de Margarida, que é uma das personagens da obra, utilizando o magnetismo através exatamente de um processo hipnótico e também pelo domínio dos centros chamados vitais dela, levando ela a desencarnar, utilizando exatamente a neutralização das captações de energias perispirituais dela encarnada dos chamados 7 chakras, né? E aí, ali é um magnetismo puro, o trabalho de magnetismo puro. O Saldanha era um magnetizador, ele conhecia o magnetismo como poucos, né? Mas para o mal. Depois ele se arrependeu, mas era para fazer o mal. Ou dentro da justiça, que ele chamava de justiça, utilizando a força dele para fazer o mal. Ou justiçar o que ele achava que tinha sido injustiçado em sua vida. Bom, e sorrindo acrescentou: recordemos a natureza. A serpente é um dos maiores detentores de poder hipnótico. Aí o Hilário disse o seguinte: mas para curar serão dispensáveis ou indispensáveis certas atitudes do espírito. Indiscutivelmente, nós não prescindimos do coração nobre e da mente pura no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós a benefício dos outros, através, como passista, né? É o que ele está falando. Você, como passista, esses raios de poder divino que vêm de fontes várias, encontrem em nós acesso que, através de nós, exatamente possa beneficiar aqueles que buscam o passe.
Para a sustentação de um serviço metódico de cura, isso é indispensável. Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem um estudo especiais, ou seja, passista precisa estudar? É isso que ele está falando. Para que nesse esforço, pessoas que sejam escolhidas para um trabalho de aplicação de passe, ele necessariamente teria a obrigação de estudar para efetuar exatamente a canalização ou aplicação das energias especiais do passe? O Aulos disse o seguinte, olha, em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Porque tem médico que não gosta de estudar, tem espírita que não gosta de estudar. Então, o que ele está dizendo aqui? Falta de estudo, estagnação, está estagnado, ele não cresce. Em qualquer setor, nós estamos falando em coisa mais séria, falando em coisas espirituais, mas em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. E nós o tempo todo somos convidados pela própria vida, na dinâmica da própria vida e vivenciar, a reciclar os nossos conhecimentos todos os dias, para que nós possamos consolidar dentro do nosso mapa de aprendizado, que nós chamamos de mapa cognitivo, todo um processo de robustecimento, robustecer as melhores informações pelo estudo, através dessas reciclagens, o estudo permanente. Se não estudar, fica estagnado, não cresce e fica num processo de, evidentemente, de uma vida de péssima qualidade. A verdade é que eu quero dar continuidade a essa nossa reflexão sobre a questão do passe, está quase terminando, mas já faltam poucos minutos e eu vou ter que encerrar em face da limitação que o Instagram realmente me estabelece, né? Porque eu não consigo ultrapassar de certos minutos, senão eu perco a gravação. Eu vou ficar por aqui agradecendo a presença de cada um de vocês e mais uma vez realmente muito feliz por poder estar podendo compartilhar os meus aprendizados, porque eu estou aprendendo absurdamente fazendo isso aqui. Vocês não imaginam o quanto eu estou ganhando com isso, porque eu estou aprendendo absurdamente. Eu nunca aprendi tanto em minha vida como eu tenho aprendido atualmente estudando André Luiz e fazendo live, que é uma coisa tanto nova na minha vida, live, falar em live já há 10 anos era impossível. Como eu tenho estudado André Luiz, e quem está ganhando sou eu, absurdamente sou eu. Muito obrigado a vocês, um grande abraço para vocês por estar nos acompanhando aqui, e em algum momento eu gostaria de tentar manter exatamente um contato, um chat, eu tenho ainda dificuldade de manter esse contato, para a gente poder ir, né, interagindo, né, a nos aproximar como uma equipe que já estamos fazendo aqui, e eu tenho certeza que não por acaso. Um grande abraço para vocês, tá?